Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de como foi ótimo esse momento na presença de Jesus e que nós continuemos na presença dele. Estou muito feliz de que muitas coisas estão acontecendo e o Senhor tem se feito presente em todas elas. Eu quero já começar pedindo para vocês abrirem em João 4, 21. Deixa eu abrir aqui também, né, que eu esqueci desse detalhe. Amém? Todo mundo achou? Tem gente abrindo ainda? Então, vamos lá. João 4, 21. Jesus respondeu: "Crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Amém. Todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece a mulher samaritana, eu imagino que a maioria, pelo menos, já tem ouvido falar dela pelo menos uma vez. E a gente sabe que essa é a história da mulher que teve sua vida transformada por Jesus. E essa é a resposta de Jesus a uma pergunta que ela faz para ele. E essa mulher, ela tem a sua vida transformada depois de conhecer Jesus. Ela vai em direção, ela larga o seu vaso para trás de água e ela vai em direção a Samaria contar para as pessoas aquilo que ela ouviu do Messias. E ela tem a vida dela transformada. As pessoas percebem que a vida dela é transformada nesse momento. E essa mulher, ela esperava o Cristo. A gente pode ver aqui que no 25 a mulher está escrito: "A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Ela esperava por ele. Ela tinha sede, não só física, porque ela tinha ido buscar água. Ela tinha sede na alma dela. Ela ansiava por Jesus e por aquele que aproximaria ela de Deus. E ela desejava isso. E ela queria adorar a Deus do jeito certo. Ela queria adorar Ele da forma certa, no lugar certo, né? Já que Deus habitava no templo ainda. E ela vai, a primeira pergunta que ela faz para Jesus, quando pensa que ele é profeta, é justamente sobre isso, a adoração. Ela queria adorar ele, ela queria adorar a Deus de forma certa. Então ela pensa que Jesus é um profeta e ela vê ali uma oportunidade que ela provavelmente nunca tinha tido antes. Ela era uma mulher samaritana e Jesus era um homem judeu. E eles, além da briga entre Samaria e Israel e Judá, na verdade, os homens não tinham essa liberdade de falar com as mulheres. Isso não acontecia nessa época. Então, provavelmente, aquela mulher ainda, que tinha tido mais de 5 homens já, ela não tinha uma boa fama, as pessoas conheciam a fama dela, e agora ela estava com quem nem era seu marido. Então, ela... Opa, minha oportunidade. Esse homem veio falar comigo, ele é profeta. Eu acho que ele é profeta, então ele veio falar comigo. Eu vou aproveitar dessa oportunidade. E aquela provavelmente foi a primeira que ela teve de falar com alguém que conhecia a Deus, como ela nunca pôde conhecer, como ela nunca teve a oportunidade de ouvir. E ainda, né, a história que ela tinha, ela com certeza carregava a culpa do pecado. Assim como todos nós, antes de conhecer Jesus, ela carregava o peso, com certeza, de ter tido vários maridos, porque até parece que alguém naquela época, uma mulher sabendo como ela ia ser tratada pela sociedade, que ela ia querer estar numa situação dessa. Então, provavelmente, provavelmente não, ela com certeza carregava a culpa dos pecados dela, com certeza ela carregava o erro dela, porque ela não conhecia Jesus ainda, ela não tinha quem tirasse o pecado dela. Então, ela sabia que Jesus sabia do passado dela, porque ele disse para ela: eu sei que você já teve com 5 homens, eu sei que o seu marido agora não é seu marido. Então ela sabia que Jesus sabia do passado dela, e Jesus conhecia aquela mulher como ninguém, muito além da fofoca que corria sobre ela. Jesus conhecia aquela mulher
com a palma da mão dele, porque é assim que ele faz conosco. Ele conhece a todos nós, o nosso coração. E ali ele via uma mulher e uma alma sedenta por conhecer a Deus e por adorar a Deus de uma forma que o agradasse. E a resposta de Jesus a essa mulher é simples. Deus quer que vocês o adorem com conhecimento e em espírito e em verdade. Agora, eu pergunto, como a gente adora a Deus se a gente não conhece a Deus? E como a gente adora em espírito e em verdade se a gente não tem comunhão e intimidade com o Espírito e se a gente não conhece a verdade? A gente não tem como, mas aí nesse momento a gente já começa a tirar o nosso da reta, né? A gente já começa, peraí, não. Nosso cérebro já começa a pensar, peraí, eu já conheço Jesus. Eu já ouvi falar dele várias vezes na minha vida, eu venho para a igreja todo domingo. Eu ouço falar dele todo domingo. Ou então, eu cresci na igreja, meus pais sempre falaram de Jesus para mim. Sempre ouvi dele, eu conheço Jesus. Ou então, eu já tive minha experiência de conversão. Eu sei como eu era, eu já conheci Jesus, já sei, né? Mas você conhece Jesus ou você já ouviu falar dele? Que existe uma grande diferença, é um abismo. Jesus veio para esse mundo apenas para unir a gente com Deus. Ele veio para nos conectar com Deus. O propósito de Jesus ao morrer naquela cruz foi para que o nosso relacionamento, que é já o plano de Deus desde o começo, é o plano dele desde o começo, ter relacionamento com as criaturas dele. E Jesus vem para unir de novo aquilo que foi perdido quando o pecado entrou nas nossas vidas. A gente cantou aqui, o orgulho tirou a gente do jardim, o pecado tirou a gente do jardim, tirou a gente do lugar de comunhão com Deus. E Jesus, ele veio aqui para isso. Ele veio para nos reconectar com Deus. Será mesmo que ele veio com esse motivo, só para você ouvir falar dele? Ouvir falar do Deus que quer relacionamento? Como você vai aprender de relacionamento se você só escuta falar do relacionamento? Você só Deus quer relacionamento. A gente se coloca nessa posição muitas vezes. E Jesus diz para a mulher que os samaritanos adoravam o que não conheciam. Ele diz isso porque depois que a Samaria foi invadida, né, pelo Império Assírio, o povo que sobrou, além de já ter sido contaminado com a idolatria que os reis de Israel implantaram ali no povo, nenhum rei foi o suficiente para ir lá e tirar. Não, a gente vai voltar a adorar a Deus, porque Ele é o único Deus. Nenhum rei fez isso. Gente, eu fiquei indignada. Estava lendo, esperando uma esperança de que algum rei de Israel fosse tirar a idolatria do meio do povo, e eles não fizeram isso. Eles não fizeram, eles continuaram a servir lá Baal, a servir como é o nome daquele negócio? A pilastra, de não sei quem. Então, assim, eles já estavam contaminados por essa idolatria que os afastava cada vez mais de Deus. A ira de Deus sobre Israel só ia aumentando, porque eles só faziam besteira. E aí, além disso, a cultura deles foi misturada, porque aprendi com o meu querido pastor André que os assírios, eles infiltravam ali os seus, eles pegavam pessoas de vários lugares e colocavam ali no meio das cidades que eles invadiam para poder misturar ali mesmo. Era uma estratégia, com certeza, de misturar a cultura ali para tirar qualquer tipo de rebelião, provavelmente, mas enfim. E eles já tinham esse relacionamento deturpado com Deus. E aí achavam ainda que estavam adorando a Deus no lugar certo. Eles achavam ainda isso, mesmo que aquele templo em Samaria que eles adorassem tivesse sido construído por Jeroboão, que estava com medo do povo ir adorar em Judá e acabar ficando do lado da família de Davi. Então, o povo de Samaria não tinha mais conhecimento pleno de quem era Deus. Eles tinham uma história com Deus, com certeza, que estava sendo esquecida. E não tinha mais, eles adoravam Deus de forma supérflua. Eles adoravam Deus indo no templo, oferecendo ali, mas não tinha intimidade. Tinha apenas religiosidade em Samaria. Então, eles faziam aquilo ali como uma tradição que foi passada de geração em geração
e não tinha mais intimidade com Deus, não tinha mais um relacionamento, porque eles se afastaram de Deus. Deus sempre esteve disponível. Isso é nítido, como Deus sempre tentou cuidar do povo de Israel como ele pôde. Ele sempre que procuravam ele minimamente, ele ia e ele, vocês querem ajuda para vencer tal povo? Beleza, a gente vai e ajuda. Mas ele também, Deus não é bobo, né, gente? A gente sabe que quando foi necessário, quando chegou o estopim, ele derramou sua ira sobre Israel. Mas existia tanta religiosidade que aquela mulher não percebeu que o Deus que ela procurava no templo estava na frente dela. Na frente dela. Já imaginaram Jesus na frente de vocês e vocês procurando ele na igreja? Jesus não está na igreja. Jesus está em nós agora. O Espírito Santo habita em nós. E essa mulher não conseguia perceber que Jesus estava na frente dela, o Messias, que ela esperava. Ela esperava pelo Messias. Ela diz que o Messias virá. E ela não conseguia perceber que Jesus estava na frente dela. Tanto que ele tem que dizer isso para ela. Ele tem que dizer, sou eu o Messias. Você está esperando por mim, mas eu estou aqui na sua frente. E ela não conseguia ver isso. Esse era o problema dos samaritanos. Mas não era o problema do antigo rei Davi. O antigo rei deles, né? No caso, o rei de Israel. Esse não era o problema dele, porque mesmo com as suas várias mancadas, Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele é um dos maiores exemplos de adoradores que nós temos hoje. E eu acho que sempre. Não só pelos salmos que ele escreveu para Deus, porque esses são só um reflexo da intimidade que ele tinha com Deus. Isso só mostrava o quanto ele conhecia a Deus e o quanto ele se achegava. Mas pela intimidade mesmo. Ele conhecia a Deus. E mais que isso, ele conhecia a história dele com Deus. Ele conhecia a história dele com Deus. E a gente vai ver isso em 1 Samuel 17, 37a. Davi sabia quem tinha livrado ele do leão e do urso. Ele disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Ele também sabia quem o liderava nas suas batalhas e quem entregava os inimigos na mão dele. Em 1 Samuel 18, 13 e 14, vai dizer, por fim, Saul o afastou de sua presença, porque Saul estava com medo de Davi, porque a presença de Deus tinha se afastado de Saul. Deus não era mais com Saul, ele era com Davi. E Saul sabia disso, e ele afastou Davi da sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Davi sabia quem o tinha tirado do lugar onde ele era esquecido, onde ele não tinha nem lugar à mesa. Ele não era esperado para comer, ele não era convidado. Ele sabia quem o tinha tirado daquela posição de esquecido e colocado ele como rei. Em 2 Samuel 6, quando Davi vai buscar a arca do Senhor, junto com o povo, eles vão o caminho todo adorando a Deus. Eles vão dançando, cantando e oferecendo holocaustos. E quando no versículo 14, vai dizer que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele entregava todas as forças dele naquele momento para dançar diante do Senhor. E assim que o povo e ele chegam na cidade dançando, saltando diante de Deus, a sua esposa, uma delas, Mical, vê Davi nessa posição de estar dançando na presença de Deus. E ela sente desprezo por ele. Ela se enche de desprezo por Davi. E quando ele chega em casa, né, ele vai abençoar a sua família. E ela vai tirar satisfação com ele. Ela vai tirar satisfação. E 2 Samuel 6:21 é a resposta de Davi para Mical. Davi respondeu, eu dançava diante do Senhor, que me escolheu no lugar do seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, eu continuarei a celebrar diante do Senhor. Ele não se importava com o que Mical estava achando dele naquele momento. Ele estava fazendo aquilo para Deus. Já não fazia diferença se ela desprezava ele ou não. Ele, inclusive, disse que seria desprezado, continuaria, porque, com certeza, o que importava para Davi aqui nesse momento é que ele estava fazendo isso diante do Senhor.
Davi conhecia a sua história com Deus, aquele que tinha o escolhido para liderar o povo dele. Por isso ele dançava com liberdade diante do Senhor. Ele tinha liberdade, porque ele foi livre. Ele foi livre quando ele foi tirado do esquecimento. E o Senhor o trouxe para um lugar de honra em meio aos homens. E um tempo depois, Davi decide que vai construir um templo para Deus, né? Porque ele se frustra que ele está num palácio e Deus está numa tenda. Só que o Senhor diz para o profeta Natan que ainda não era tempo disso, que ele deveria esperar. E em seguida, o Senhor manda um recado para Davi através do profeta Natan. Que recado, inclusive. O Senhor lembra ele de toda a história que ele teve com Davi. Ele lembra dos exércitos que ele derrotou, porque o Senhor entregava na mão deles. Ele lembra exatamente desse lugar em que o Senhor havia colocado ele, esse lugar de rei. E assim que Davi fica sabendo, essa é a reação dele. É 2 Samuel 7, 18. E eu quero ler com todo mundo, porque é lindo. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família, para que me trouxeste até aqui? E agora, soberano Senhor, como se não bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Trarás a todos dessa forma, ó soberano Senhor? E que mais posso dizer-te? Tu sabes como é teu servo de fato, ó soberano Senhor, por causa de suas promessas e de acordo com a sua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas do teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor, não há ninguém igual a ti, jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandecestes o teu nome ao livrar o teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removestes as nações e deuses diante do seu povo. Fizeste de Israel o seu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste teu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faze o que prometestes a meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia do teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Uau! Toda vez que eu leio isso, eu penso uau. Porque é muito bonito. É muito bonita essa posição que Davi se coloca diante do Senhor. Esse gesto dele de correr para o templo e começar a orar e agradecer. Eu estava conversando com o pastor André sobre adoração e ele me deu um exemplo que se encaixa perfeitamente aqui nessa situação de Davi. A reação de Davi é como a de uma criança ao receber um presente dos seus pais. Essa criança, ela corre para os braços do pai, ela se achega, ela, obrigada, pai, ela agradece, ela fica muito feliz e ela faz questão de demonstrar isso. Perdão, foi uma água. Essa é a expressão de adoração de Davi nesse momento. É uma expressão de gratidão na qual ele não consegue se conter. Ele só vai e agradece por tudo que o Senhor está fazendo por ele. Só que enquanto essa é a nossa reação, ou a reação de uma criança, enquanto ela vê o seu pai entregando alguma coisa para ela, essa reação de euforia, essa reação de agradecer, correr para os braços do seu pai e agradecer essa pessoa que ela tem intimidade para isso. A criança sabe que ela tem intimidade para correr para os braços do seu pai. É totalmente diferente de como ela agradece a uma pessoa que ela não tem intimidade, uma pessoa que ela não conhece. Alguém que vem às vezes na casa dela, mas que ela não convive todo dia. Ela agradece o presente. Obrigada. Valeu. Mas é só isso que a criança faz. Não tem mais um alvoroço, porque ela está grata pelo presente. Mas aquela pessoa ela não tem intimidade para correr no braço e falar: obrigada, muito obrigada pelo presente. Só que aí, será que a gente não está tratando o nosso pai assim? Será que a gente não está tratando ele com essa indiferença, com essa falta de intimidade? E se sim, será que na verdade ele realmente é alguém que nós desconhecemos?
Às vezes a gente está tratando ele dessa forma porque a gente realmente não conhece o nosso pai. A gente sabe que ele é bom e entrega presentes, mas a gente não tem intimidade com ele para pular nos braços dele até quando a gente se machuca. Até quando a gente dói o machucado que a criança faz, ela corre para o pai, para que ele possa ajudar ela, acudir ela de alguma forma. E às vezes a gente está tratando Deus dessa forma. A gente agradece os presentes que ele tem dado, mas a gente esquece dos momentos em que a gente está doendo, que a gente está doente, é ele quem cuida de nós. Será que é porque a gente não procura desconhecer mesmo? Que a gente falta em nós esse sentimento de ir procurar o nosso Deus, de ir conhecê-lo mais a fundo? Porque Deus, ele se faz presente. Ele se faz ser conhecido. Ele quer ser conhecido porque ele é um Deus de relacionamento. Só que a partir do momento que você conhece Jesus, não tem como ficar só nisso mesmo, obrigada pelo presente. Não tem como a gente ficar nisso. Quando você passa a ter experiências com Jesus, você quer mais. Você quer mais, você quer conhecer mais dele, porque ele é tão maravilhoso que você só quer saber mais e mais desse Jesus, dessa pessoa tão incrível que você teve a oportunidade de conhecer. E só ouvir dele no domingo, quando o pastor vem aqui em cima pregar, ou aqui e ali, já não é mais suficiente. A sua sede, assim como aquela mulher, é muito maior do que essa. É muito maior do que só ouvir ele de domingo. A gente passa a querer mais de Jesus, e ele vem com mais e mais e mais, porque ele é uma fonte inesgotável. E ter relacionamento conosco é algo que interessa ao Senhor, é do interesse dele. E aí Jesus diz também que está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Ele diz isso porque realmente nosso Pai não habita mais no templo. Ele não habita mais nesse lugar. Isso aqui está muito bonito, é para Jesus. Esse lugar aqui é para Jesus. E a presença dele se faz presente aqui, com certeza. Mas ele não habita aqui. Ele habita em cada um de nós. E essa é a diferença. A diferença é que aquela mulher procurava no templo. E já não faz mais diferença. Não faz mais diferença se você vai no templo em Jerusalém ou se você adora nesse monte. O Espírito de Deus está em você. É esse o lugar. Você tem que ser o lugar de habitação. Você tem que ser o lugar de adoração. E nós somos o lugar onde o Espírito Santo quer habitar. Isso é uma dádiva que às vezes a gente aproveita menos do que a gente deveria. Às vezes a gente deixa mesmo de aproveitar essa oportunidade que a gente tem de adorar Jesus e de conhecer Ele. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o Senhor, Ele ama se relacionar com a gente. Ele ama ter momentos conosco, de intimidade mesmo. Só que, às vezes, a gente deixa esses momentos de lado por outras prioridades, né? Às vezes tem uma coisa que a gente precisa fazer um pouco mais. Às vezes a gente não tem tempo. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer. Realmente a gente deixa de lado às vezes. Só que acho que a gente faz isso porque a gente não entende o quanto isso é importante não só para nós, mas para Jesus também. E eu estou aqui para te lembrar hoje que o Pai tem saudade dos momentos de intimidade com você. Ele tem saudade dos momentos a sós com você. E eu não estou dizendo só dos momentos de devocionais, porque eles são muito importantes mesmo. Eles são muito importantes. Eles fazem uma tremenda diferença na nossa vida quando a gente tem a oportunidade de aprender ali, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. A gente tem a oportunidade de aprender mais de Jesus. Mas eu também estou falando de realmente um momento de secreto, um momento de oração, um momento de adoração, com louvores às vezes. Só ali, prostrado, adorando ao Senhor. Às vezes não precisa. Eu gosto muito de colocar, né, um fundo musical, de colocar uma música, porque eu sinto que essa é a forma com que eu me conecto com o meu Deus. Mas, às vezes a gente se perde na rotina e esquece desses momentos. Mas o Pai sente falta dos momentos de adoração no secreto. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não precisamos vir à igreja para adorar o Senhor, gente. A gente pode fazer isso da nossa casa, no nosso quarto, em qualquer lugar que a gente estiver. Nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo. Às vezes a gente não tem tempo em casa, mas a gente tem tempo em outro lugar.
Mas o que importa é a gente se fechar com Deus e poder compartilhar aquilo que está no nosso coração e ouvir o que Ele tem para compartilhar conosco. Ouvir e realmente colocar ali em pauta a adoração ao Senhor naquele momento. A adoração. E uma vez eu passei alguns dias sem tirar esse momento de adoração no secreto. Eu me perdia, né, no tempo, acabava fazendo ali meu devocional, mas eu não tirava esse tempo de adorar, só com o intuito de adorar a Deus, no secreto, só eu e Ele. E eu ouvi Ele me dizer que Ele sentia falta desse momento comigo. Ele sentia falta disso comigo. E foi assim, nossa, meu Deus se importa tanto a ponto de sentir falta de ter um momento comigo, sendo que Ele tem várias outras pessoas nesse momento que podem estar adorando Ele nos seus lugares, igual eu estou fazendo aqui, mas Ele sentiu falta de estar comigo. É uma sensação de... Eu não tenho nem palavras para descrever esse sentimento. De, nossa, Jesus, Ele se importa mesmo comigo. Não é só uma coisa que me contam na igreja ou no domingo. Não é só uma coisa que me falam. Ele realmente diz que se importa. Ele diz que sente saudade. E eu acredito que a gente realmente deixa esses momentos de lado, porque a gente não entende a importância deles para nós espiritualmente e para Jesus. Sabe? A gente vem no domingo se encher no culto, esperando que algo extraordinário aconteça. Ou pior, não esperando nada. Até pior, não esperar nada. Porque a única pessoa que a gente pode colocar todas as expectativas é em Jesus. Porque é Ele que vai fazer a boa, perfeita e vontade agradável. E boa, perfeita e agradável vontade dEle. A gente pode colocar essa expectativa no Senhor. E às vezes a gente nem isso faz. Mas a gente vem aqui como uma rotina mesmo. Se encher do Senhor, ouvir o pastor falar, às vezes entregar o nosso dízimo, né? Só que a gente não me lembrou de Jesus em momento nenhum durante a semana. A gente não se encheu dele em momento nenhum. A gente vai se encher aqui, mas vai transbordar? Não vai. Porque outra coisa que Jesus me ensinou é: o momento de adoração em coletivo, em família, é só um reflexo daquilo que a gente tem no secreto. É só um reflexo da nossa adoração no íntimo, no particular com Jesus. Porque se a gente não tem... eu não sou muito de ficar pulando, né? Eu não sou muito dessas coisas. Eu sou. Eu e a Karine, minha dupla, cadê ela? Sumiu, gente. Ela tá lá atrás. A minha dupla aqui. A gente é. E tá tudo bem. Eu faço isso com Jesus no meu secreto também. Só que se a gente não tem, também tá tudo bem. Só que você não pode esperar que Deus venha falar com você só aqui nesse momento. Não é sobre isso. Nunca foi sobre só ouvir dele e falar com ele aqui. O Senhor, Ele quer isso. E Ele é só e esse momento que nós temos aqui em família, ele é extremamente importante. Ele é realmente um momento de comunhão que a gente tem em família com Deus. Só que a gente não pode tratar isso assim, como é só mais um momento. A gente não pode tratar ele assim. Só que se a gente não entende também o momento do secreto, se a gente não entende o momento de adoração no secreto, a gente vai tratar isso aqui como um karaokê gospel. A gente vai tratar como uma apresentação do grupo de louvor. Gente, nunca foi sobre isso. Nunca foi. Essa nunca foi a vontade de Deus sobre isso. A vontade de Deus é que a gente venha aqui não com o intuito de assistir o grupo de louvor, fazer uma apresentação. A gente não deve vir aqui com o intuito de ver um karaokê gospel, porque aparece a letra ali e a gente canta junto. É um momento de adoração, uma entrega. A mesma intimidade que você tem no secreto, no seu quarto com Deus, você precisa ter aqui também. Porque senão você está só ocupando uma cadeira. Se você não está rendendo sua adoração ali, naquele momento, se a gente não está rendendo tudo que a gente tem, tudo que a gente é, se a gente não está usando todas as nossas forças diante do Senhor, assim como Davi dançava, a gente está só ocupando mais uma cadeira, mais um espaço aqui dentro. E nunca foi sobre um show, é um momento que os santos, os filhos de Deus, aqueles que são redimidos do pecado, vêm para participar da presença de Deus, para adorar Ele, em coletividade, em corpo,
Nós somos um corpo e a gente vem se reunir nesse momento para adorar o nome dele. Existe um mover do Senhor nesse momento. Existe uma coisa diferente do Senhor que ele deseja entregar nesses momentos. E a gente pode ver isso em algumas passagens. Em Atos 13, 1 ao 3. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, quando adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo e realizem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. O Senhor podia ter escolhido qualquer outro momento para poder falar isso, para poder dar essa indicação para eles. Mas o Senhor fez isso no momento de adoração. Eles estavam ali jejuando e adorando ao Senhor. E aquele momento foi que o Espírito Santo escolheu para dar uma indicação de que eu quero que escolham esses dois e enviem eles na missão que eu separei para eles. Outra vez que a gente pode ver o mover do Senhor no momento de adoração é em Atos 16, que a maioria de nós já ouviu pelo menos uma vez também. Tem até música, louvando como Paulo e Silas na prisão, enfim. Aí vai dizer, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando e cantando hinos a Deus, orando e cantando hinos a Deus. E outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. As correntes foram quebradas e a prisão, o alicerce da prisão foi estremecido pelo terremoto que o Senhor causou no momento em que aqueles homens que eram cheios do Espírito Santo estavam adorando ao nome dele, ao nome do Senhor. Existe um mover do Espírito Santo nesses momentos. A gente precisa saber apreciar essa intimidade diferente que o Senhor traz para a gente, porque ela é um conjunto. A gente precisa dessas coisas. A gente precisa ter um momento a sós com o Senhor, mas a gente também precisa ter um momento a sós com o Senhor e a nossa família. Porque a gente precisa dos nossos irmãos, a gente precisa desse momento de comer, a gente precisa de ter quem se apoiar quando a gente cair. E esse é um desses momentos em que a gente pode interceder pelo irmão que está do nosso lado. A gente pode interceder na nossa casa também. Mas aqui a gente está com o nosso irmão aqui do lado. A gente pode sair do nosso lugar. Vou orar com ele. O Senhor quer nos usar dessa forma também. O Senhor quer ter liberdade para usar o seu Espírito Santo no nosso meio. Mas a gente precisa estar disponível. A gente precisa estar disponível porque o Senhor não é intrometido. Ele é muito educado. E enfim, o Pai procura aqueles que o adoram dessa forma, essa forma de entrega. E a gente precisa ser esses que o Senhor vai achar, disponíveis mesmo, para adorar o nome dEle, para manifestar o Espírito Santo dEle. Só que a gente só pode estar nessa posição se a gente tiver mesmo conhecimento do nosso Deus, que é aquele que é o dono dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor sobre toda a criação e aquele que veio e retornará para nos buscar. Só que, mesmo assim, com tamanha grandeza, ele se faz presente, ele se faz íntimo, ele se faz um Deus de relacionamento, ele escolhe se relacionar com essas criaturas que ele criou e que erram todos os dias, mas ele faz questão de ter enviado o seu Filho para fazer com que a gente pudesse se relacionar de novo com ele, em intimidade mesmo. É isso que faz um verdadeiro adorador, estar disponível para o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, sua força. E a gente, mesmo reconhecendo de reconhecer mesmo a nossa pequenez diante do Senhor, o avivamento acontece quando tem um arrependimento.
com corações arrependidos. É assim que o avivamento vem. A gente cantou aviva-nos, aviva-nos. Mas esse avivamento só vai acontecer quando nossos corações estiverem realmente arrependidos, quando a gente se colocar nessa posição de arrependimento e de reconhecimento que o Senhor é o nosso Deus e que Ele é quem tem que estar sentado no trono de poder da nossa vida. É assim que a gente vai poder adorar Ele, quando a gente colocar Ele no lugar que é dele, de honra, é dele, por pertencimento. O Senhor pertence a esse lugar, esse trono das nossas vidas, que a gente às vezes coloca a gente, às vezes a gente coloca outras pessoas, a gente coloca lugares, às vezes a gente coloca até a igreja, às vezes entra nesse trono sem a gente perceber. E o conhecimento vem quando a gente coloca Jesus nesse lugar de rendição, onde só nós olhamos para Ele e Ele é tudo que importa. A nossa intimidade vem desse momento, vem desses momentos de secreto, vem nesses momentos de adoração. E eu quero encerrar com meu capítulo favorito de Apocalipse, Apocalipse 4. E a gente vai ler tudo. Porque eu fiquei assim, Jesus, a gente lê tudo, a gente lê um pedacinho só, e aí vamos ler tudo. E a gente vai ler juntos. Então, olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu te mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E neste mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e eu vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, os quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos estrondosos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetiam sem parar. Só uma pausa aqui. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus e Todo-Poderoso, que era e é e ainda virá. E cada vez que os seres vivos dão glória e honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram ao que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Tu criastes todas as coisas e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. Que a gente possa estar no mesmo estado dos anciãos nesse momento, prostrados diante do Senhor. Quero